Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Hoje nós estamos aqui para a gente dar continuidade, ao nosso estudo do livro do Apocalipse, hoje na parte de número 44, onde nós estamos falando sobre o juízo final, e abordando sobre a morte, a figura da morte. É muito importante você assistir o estudo passado, que hoje é a segunda parte que nós estamos falando sobre a morte, Existe a morte física e existe a morte espiritual. E o Senhor Jesus, ele venceu a morte espiritual lá naquela cruz, E nós precisamos ter essa plena compreensão. Assista o estudo passado, tá? Que há muitas referências ali maravilhosas que nós lemos ali. E nós terminamos no estudo passado, e vai ser da onde eu vou partir de agora, lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 15. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 53. Nós lemos o versículo 53, 54, 55, 56 até o 57. E nós já examinamos ele, E eu quero fazer uma leitura novamente até a gente chegar no versículo 57. 1 Coríntios 15, 53 diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí o apóstolo Paulo faz uma exclamação, E também glorificando a Deus, Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão, Nós examinamos esses versículos no estudo passado. O aguilhão da morte é o pecado, E o aguilhão da morte foi despedaçado em Cristo Jesus lá naquela cruz, Agora, olha o versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Todas as vezes que uma pessoa vive em pecado, ela restaura o aguilhão da morte contra ela mesma. Ela restaura o poder da morte espiritual contra ela mesma. Como eu vou ler com você ainda hoje, lá em Romanos capítulo 8, daqui a pouco, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, O aguilhão da morte foi destruído, despedaçado em Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça mais pela morte, mas tenha a vida eterna. Por isso que Paulo falou: onde está, ó morte, a tua vitória? Nós examinamos isso, veja o estudo passado. Versículo 57. Aí Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Essa é a maior vitória de todas. Não é a vitória financeira, saúde, nada disso. A maior vitória de todas é a vitória sobre o maior inimigo da alma do homem, que chama-se morte. Um anjo do inferno, a morte espiritual, como nós vimos no estudo passado, foi que passou a reinar no mundo, como nós lemos, acho que em Romanos capítulo 5, verso 14, a partir do pecado de Adão, A morte passou a reinar, tanto que quando Adão pecou, nós vimos no estudo passado que ele morreu espiritualmente, quando o Senhor chegou no jardim do Éden, perguntou: Adão, onde estás? Porque ali Adão espiritualmente estava sepultado. O Adão, homem, carne e osso, viveu ainda por muitos anos, Mas o Adão espiritual havia morrido, ele estava sepultado espiritualmente, É muito importante você ver isso. Então, esse trecho aqui, o apóstolo Paulo glorifica a Deus, porque ele viu a vitória de Jesus Cristo lá naquela cruz, que nos deu a vitória, como está no verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A maior vitória de todas é a vitória sobre a morte espiritual, para que o homem viva, para que o homem seja coparticipante de uma natureza divina, viva, Cheia do Espírito de Deus e cheio de vida em si mesmo. Eu quero dar continuidade com você, lendo uma palavra lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 1, tá? 2 Timóteo, capítulo 1, aqui do versículo 6 em diante, ele fala, aliás, do versículo 8 em diante, fala do evangelho, do poder de Deus, do evangelho, da salvação que foi manifestada a nós. E é bom você ler, mas eu quero ler com você o versículo 10, Segundo Timóteo 1:10 diz assim,
e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Gente, isso aqui é rico demais. Isso aqui é uma riqueza gigantesca, gigantesca. A Bíblia diz que toda a salvação do Senhor se manifestou, né, com o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, ou seja, ele destruiu a morte, né, mas também não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. O Senhor Jesus, ele destruiu a morte, ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Olha isso. O Senhor Jesus, ele trouxe a vida, como eu vou ler com você depois lá em João 10, né? O Senhor Jesus, ele falou que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Essa vida em abundante não se refere a uma vida confortável aqui na terra. Isso também, Deus quer nos abençoar financeiramente, saúde, família, em todas as áreas. Mas essa vida abundante é uma vida espiritual na alma do ser humano. Uma vida plena de prazer, de alegria do Espírito Santo, uma vida de prazeres eternos com Deus, começando aqui hoje. A Bíblia diz que o Senhor destruiu a morte e ele trouxe a luz para nós a vida e a imortalidade. Gente, isso aqui é riquíssimo. Isso aqui é maior do que qualquer promessa. O Senhor Jesus, ele trouxe a luz. Ele trouxe a luz do evangelho, da palavra, como você vai ver aqui. Ele trouxe a luz a vida, ele destruiu a morte. Ele trouxe para nós a luz a vida e a imortalidade, gente. Gente, o nosso corpo, a nossa alma hoje, ela tem que ser revestida de imortalidade. Esse corpo físico aqui, ele também tem que ser revestido de imortalidade. Porque quando um crente salvo morre, esse corpo aqui, ele dorme. Ele vai dormir, para ele ser ressuscitado. Para ele ser ressuscitado quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja. A Bíblia diz que os mortos, eu já li isso com você lá atrás. Lá. A Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois os vivos serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor nos ares. Esse corpo aqui, ele morre e ele dorme espiritualmente. Ainda que ele se acabe, ainda que os ossos desapareçam da terra, não tem problema algum para Deus. Porque esse corpo aqui, ele dorme, esperando o dia da ressurreição para receber um corpo glorificado que a gente vai ver logo depois. E o nosso espírito, a nossa alma, imediatamente vai estar com Deus. Imediatamente. Imediatamente estaremos com o Senhor. Imediatamente estaremos com Ele. Como Paulo falou sobre isso, como há várias referências sobre isso na Bíblia. Eu vou ler isso para você depois, quando eu começar a falar com você sobre o corpo de glória. O corpo glorificado. O Senhor trouxe para nós a vida e a imortalidade. Olha o finalzinho do versículo 10. 2 Timóteo 1:10. Como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho. O Senhor, ele trouxe para nós a vida, destruiu a morte, trouxe a vida e a imortalidade mediante o evangelho, a palavra de vida. O próprio Senhor Jesus fala no evangelho de João, as palavras que eu vos tenho dito são vida. A palavra é vida eterna, a palavra está cheia de vida eterna, cheia de vida eterna. Nós temos que ser cheios, nós temos que amar. O próprio Senhor Jesus diz, né, acho que eu li para vocês esses dias, né? Acho que tá lá em João 14, se eu não me engano, né? Jesus falou, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que não me ama, não guarda a minha palavra. Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Amar Jesus é amar a palavra. Quando uma pessoa ama a palavra, se enche dela, se alimenta dela, isso é vida eterna. A alma fica cheia de vida. A alma fica lavada, fica transformada. Aí o Espírito Santo, ele faz a obra da transformação dentro de nós. Ele nos lava, o Espírito Santo nos purifica, ele nos regenera, como está escrito, né? Na palavra que o Espírito Santo, ele faz a obra da regeneração, mediante a palavra de Deus. Ele regenera a nossa alma, o estado vivo para que estejamos com ele, né? Então aqui, o Senhor destruiu a morte, ele trouxe para nós a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Olha a riqueza do evangelho, a gente ter a imortalidade hoje, recebermos a imortalidade para que a morte espiritual não tenha poder sobre a nossa alma. Receber hoje a imortalidade para que quando morrermos não vamos ver a morte, como eu vou ler com você aqui algumas passagens, né? Ó, vai lá comigo. Evangelho de João, capítulo 8. Vai lá comigo, Evangelho de João, no capítulo 8.
Vai lá. Evangelho de João, no capítulo 8. Eu vou ler com vocês o versículo 51. 51 e 52, tá? João 8, 51. Olha o que o Senhor Jesus fala. Ó. João 8, 51 diz assim, ó. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, vírgula, eternamente. Gente, isso aqui é riquíssimo demais, gente. As pessoas na ignorância dela ficam falando, a gente não sabe o que acontece quando morre, a gente não sabe. É lógico que sabe, tá tudo aqui. É lógico que sabe. O Senhor Jesus fala, aquele que guarda a minha palavra, a palavra permanente, a palavra tem que ser permanente em nós. A palavra tem que produzir fruto, tem que ser permanente em nós. O Senhor Jesus fala, acho que ela em João capítulo 15, né? Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Eu tenho que permanecer em Cristo, permanecer nele. A palavra ele tem que permanecer em mim. Aquele que guarda a minha palavra, isso aqui é riquíssimo demais, gente. As pessoas ficam falando, no dia que eu já vi pastores, pregadores falando assim, ó, o dia que a morte vier me buscar. Eu falo, gente, mas que loucura. Eu já vi pregadores falando isso. O dia que a morte vier me buscar, que morte vier me buscar, pelo amor de Deus. O salvo, ele não vê a morte. Quando um cristão salvo morre, é o Espírito Santo, os anjos que o levam, o Espírito Santo que o leva. Sabe, às vezes eu já vi isso, várias vezes pastores falando isso daí. Quando a morte vier me buscar, a morte vai me levar para junto de Deus. Não existe isso, gente. Não existe isso. O Senhor venceu a morte. A morte leva as almas para o inferno. Existe, como eu expliquei no estudo passado, existe a morte física. É normal a gente falar isso. O fulano morreu, quer dizer, ele morreu para nós. Morreu para nós aqui. É normal a gente falar, essa pessoa morreu, fulano morreu, quer dizer, ela morreu para nós, ela não está mais aqui no meio dos vivos. Mas ela continua eternamente, ou no inferno ou no céu, dependendo com quem que ela andou e com quem que ela fez aliança. Mas você tem que entender isso, gente. Quem morre, quem é cristão salvo, não morre, mas vive eternamente. Gente, isso aqui é rico demais. Isso aqui é rico demais. Versículo 51, ó. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Gente, eu acredito nisso aqui de todo o coração. Eu não tô nem aí pro que falam. A morte vem me buscar. Não, irmão, isso não existe. Não verá a morte. O cristão salvo, ele não vê a morte. Agora, quem é perdido, quem não é salvo, aquela pessoa, antes da alma dela sair do corpo dela, ela vê a morte. E a morte deve ser um demônio terrível, terrível. A pessoa vê, a alma da pessoa vê a morte vindo, arrancando ela do corpo dela. Meu Deus do céu, isso deve ser algo terrível, terrível, terrível. E quando isso acontece, não adianta, porque a morte vem e leva a alma para o inferno. O Senhor Jesus falou aqui, quem guarda a minha palavra não verá a morte, vírgula, eternamente, irmão. Vai acabar tudo, não vai ter dor, nem choro, nem pranto, não vai ter nada. Vai ter a plenitude de Deus, vamos estar com Deus automaticamente. A Bíblia ensina tudo isso, por isso que a gente tem que examinar as Escrituras. Olha o verso 52. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Exatamente, gente. Aqui esses fariseus, aqui se você ler todo o contexto, eles não compreendiam isso. Porque Jesus não está falando sobre a morte física, ele está falando sobre a morte eterna. E esses homens aqui, eles estavam longe, mais longe da revelação de Deus. Longe, longe. E eles falaram, como é você? Agora a gente sabe que você tem demônio. Olha a loucura dos homens, gente. Olha a perturbação dos homens quando estão presos pela morte espiritual, né? Quem é salvo não vai ver a morte, irmão. Você que aceita Jesus, se você ainda não aceitou, faz uma aliança com Deus, morra para esse mundo, luta contra a sua natureza todos os dias, busca o nascimento do Espírito Santo, que quando você morrer, você vai em paz. Você vai ver Jesus vindo buscar você, você não vai ver a morte, não, né? Evangelho de João, lá no capítulo 11. Vamos lá, João capítulo 11. Vai lá. João capítulo 11, lá no versículo 25.
Vamos ver lá. Isso. João 11:55, né? Quando o Senhor Jesus ele ressuscitou Lázaro, né? João 55 não. João 11:25, tá? João capítulo 11:25 diz assim, ó. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Gente, olha isso. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. A palavra tem que habitar em nós abundantemente, não na nossa mente, para repetir ela não. Mas a palavra tem que transformar o nosso ser, a gente tem que estar mergulhado nela. Jesus ele fala que ele é a ressurreição e a vida, gente. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, esse morrer físico aqui. Ainda que morra, quem crê nele vai viver eternamente, não vai morrer eternamente. Vai viver eternamente. Verso 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Olha isso, gente. Olha a declaração. Quem crê em mim e vive em mim não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Diferente de quem não crê em Jesus, quem não vive em Cristo. Vai morrer eternamente. Uma morte espiritual, terrível, abominável para sempre. Jesus falou, quem crê em mim não morrerá eternamente. O cristão salvo, ele só morre aqui fisicamente para os vivos daqui da terra, mas ele não vai morrer eternamente. Porque ali ele vai viver com Cristo para sempre. Evangelho de João, capítulo 5. Vai lá. João, capítulo 5. Lá, tá. Isso aqui é muito importante. Gente, ó. Você... tenha o costume de ler a Bíblia por inteiro, gente. Se você nunca leu a Bíblia inteira, eu te dou um conselho, começa pelo Novo Testamento, depois você vai para o Antigo, sabe? É riquíssimo você estudar, você examinar tudo que eu vou ler aqui com você. Eu vou ler aqui com você aqui alguns versículos aqui, ó. João capítulo 5, a partir lá do versículo 24. João 5, 24 diz assim, ó. Tá, 25 diz assim, ó. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha isso. Não entra em juízo. A nossa base aqui é lá Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que fala sobre o juízo do trono branco, a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte, a ressurreição de todos aqueles que vão ressuscitar, os que já estão no inferno, os que ainda vão para o inferno, eles vão ressuscitar para serem julgados por Deus, para depois serem jogados no lago de fogo. A nossa base é essa, que nós começamos, acho que 2 estudos atrás, Apocalipse 20, versículo 11 em diante. O Senhor Jesus, ele é bem claro aqui. Vamos ler de novo, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra é dar ouvidos, é ser transformado por ela, é crer nela de todo o coração, é amar a palavra, a própria palavra é o Senhor Jesus. E crer em Deus Pai, naquele que enviou. Essa crença é um temor verdadeiro. É uma obediência, eu já falei isso para vocês antes e falo de novo. Ó. Igreja, estuda, leia todo o livro, a carta aos Romanos. Leia a carta aos Romanos. Você vai ver que essa crença em Jesus é mortificar o teu corpo. É mortificar as nossas vontades pecaminosas. É matar. Essa crença verdadeira salvadora é mortificar a nossa carne e usar esse nosso corpo aqui como uma semente para plantar em consagração a Deus, em santificação diante dele, né? Vamos ler de novo, ó, ainda. Ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Não entra em juízo, não vai ser julgado. No dia do meu julgamento, o dia que Deus for me julgar, eu já te expliquei isso aqui antes. Jesus, ele quer te salvar. Salvar do quê? Do inferno? Não, Jesus quer te salvar de ser julgado por Deus. Eu acho que nós vimos isso aqui, acho que 2 estudos atrás, né?
de ser julgado por Deus. Ah, no dia que Deus for me julgar, no dia do meu julgamento, não fala nada pra mim não, porque só Deus pode me julgar. Esse é o pior absurdo que uma pessoa pode dizer. A pessoa querer ser julgada por Deus. Se você não assistiu, acho que 2 estudos atrás, no 43 e 42, é bom você assistir os dois, a gente fala sobre isso, gente. Deus e Jesus, ele quer te salvar de ser julgado por Deus. Quem ouve, quem é salvo, não entra em juízo, não é julgado. Agora, o finalzinho do verso 24. Mas passou da morte para a vida. Olha que maravilha isso. Passou da morte. Passou da morte eterna. Não tem domínio, a morte não tem poder sobre ele. Eu li para vocês no estudo passado, acho que foi o Salmo 49, né? Que a morte é como um pastor que leva as almas, guia as almas para a sepultura eterna, para o inferno. Depois você lê todo o Salmo 49. Nós examinamos eles no estudo passado. Quem não entra em juízo, gente, mas passou da morte para a vida. Às vezes eu falo isso na igreja, né? Igreja, quem é salvo não tem medo de morrer, gente. Não tem medo de morrer. Eu tô sentindo a angústia da morte. Não, gente, não. A morte do cristão, ela é gloriosa, independente de como ela seja. A alma é salva, independente do que aconteça com o corpo. Versículo 25, ó. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Gente, essa palavra é muito forte. Jesus falou que chegou a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Esses mortos somos todos nós antes de aceitarmos a Cristo. Todos nós. Lembra que eu expliquei no estudo passado, quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente. Espiritualmente, lembra que eu expliquei isso, que ele foi sepultado. Ou seja, Deus sabia que Adão estava aqui, ó. Mas Deus não conseguia ver mais Adão, porque Adão estava sepultado. Espiritualmente ele estava sepultado. Assim éramos nós, assim são todas as pessoas que ainda não estão vivas para Deus. São todas elas, você vai ver isso daqui a pouco. Existem cerca de 8 bilhões de pessoas na face da terra hoje. Todos aqueles que não estão vivos para Deus, se não são salvos, Deus sabe que essa pessoa está aqui, ó. Ela está andando na terra, só que Deus não consegue ver ela. Deus não vê. Porque espiritualmente ela está morta, ela está sepultada. Ela está sepultada. Só que a voz do Filho de Deus, o chamado de Jesus, a palavra, o poder do Espírito Santo, fica falando com essa pessoa aqui, ó. E quando essa pessoa aqui, ela ouve a voz de Deus, ouvir é se entregar, é se arrepender, é seguir, é entregar o coração à vida. Quando essa pessoa ouve a palavra, ela sai das trevas para a luz. Ela ressuscita espiritualmente. Ela é tirada das trevas para a luz. Ela sai da sepultura espiritual. Esses mortos aqui são todas as pessoas que estão mortas espiritualmente. Elas estão na terra, elas estão andando. Só que Deus não consegue ver elas, Deus não as vê. Eu dei esse exemplo no estudo passado, lembra? A mesma coisa, você vai no cemitério, você sabe que tem um monte de esqueleto ali embaixo, aquele corpo ali que você acompanhou ali até a sepultura, você acabou de ver colocar o corpo daquela pessoa que você acompanhou ali, jogaram terra ou concreto, colocaram, você sabe que o corpo está ali, ó. Mas você não consegue ver, porque agora ele está sepultado. Assim é o ser humano diante de Deus, que não é salvo. Assim é exatamente o que diz essa palavra aqui, ó. Vamos ler de novo o verso 25, ó. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com você. E se você ainda está morto espiritualmente, você precisa ouvir a voz de Deus. Ó, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Meu Deus do céu. Os que a ouvirem viverão, é sair da sepultura. Meu Deus. Eu lembro até hoje, o dia do meu batismo, eu tinha 15 anos de idade. Eu fui batizado nas águas. Meu Deus do céu, eu lembro até hoje. Eu lembro que eu descia, a igreja que eu congregava era num lugar alto, assim, eu morava bem embaixo. Nossa, eu lembro que eu descia o escadão, assim, eu tava leve, mas feliz, uma alegria, uma leveza, uma pureza em mim, que eu falei, meu Deus do céu. Uma obra da salvação, gente, que maravilhoso, que maravilhoso. Os mortos. Quando Deus olha para uma pessoa não salva, aquela pessoa ela tá morta.
Ela tá andando na terra, Deus sabe que ela tá aqui, mas Deus não pode ver ela, gente, porque ela tá morta. Agora, quando a pessoa ouve a voz do Filho de Deus, aí ela vive, aí ela sai da sepultura, ela sai das trevas para a luz, ela sai da sepultura, ela passa a viver. Aí Deus passa a ver aquela pessoa. Aí Deus passa a ver ela claramente, porque ela saiu das trevas para a luz, ela ressuscitou. Ela recebeu a vida eterna, ela recebeu a imortalidade, ela foi tirada de entre os mortos. Você encontra muito isso na Bíblia. Tirada entre os mortos é a obra da salvação. É a obra da salvação, se levantar, sai do meio dos mortos. E tem uma palavra que fala isso, né? Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Olha isso, tem uma palavra que fala isso. A pessoa ouve a palavra, ela tem que decidir. É igual ontem. Ontem foi o culto de Santa Ceia. E a reunião de Santa Ceia, como várias reuniões, né? É pregado isso para a pessoa, larga o pecado, ouve a palavra, sai, se levanta. Se levanta, larga o pecado, sai da morte para a vida, decide matar a velha criatura, sai da sepultura. Sai da sepultura. Quando a pessoa ouve a voz do Filho de Deus, ela vive. Está escrito que ela vive. Ouvir a voz do Filho de Deus é tomar uma atitude, é tomar uma decisão. Chega. Chega de morte, chega de pecado, chega de ódio, chega de mágoa, chega de coisa ruim, chega de ser morto. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero um coração novo, eu quero um espírito novo. A pessoa, ela ouve a voz do Filho de Deus, então ela vive, gente. Isso aqui é muito poderoso. Versículo 26, ó. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Gente, Jesus é o verbo, a palavra tem vida nela mesma. A palavra é cheia de vida, é cheia de poder para ressuscitar a alma da pessoa, para dar estrutura, para tudo. Versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Lembra que eu falei para vocês, acho que 3 estudos atrás, lá no juízo, Apocalipse 20, verso 11, onde a Bíblia diz que no dia do juízo, todas as almas vão ser colocadas de pé e se abrirão livros. E as pessoas serão julgadas por tudo que estiver escrito nos livros. O próprio Jesus vai julgar, quer dizer, tem uma palavra que Jesus fala assim, eu não vim para julgar vocês, mas as minhas palavras hão de julgar vocês. Joga no Google, depois você encontra essa palavra. A pessoa será julgada pelas palavras de Jesus, por toda a Bíblia. No dia do juízo serão abertos livros, e os mortos serão julgados por tudo que estiver escrito aqui. No mínimo, 66 livros de juízo sobre aquelas almas. No mínimo 66, que é o que nós temos hoje. Olha isso. Vamos lá, versículo 57. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Gente, isso aqui é muito forte. Olha isso, gente. Olha que loucura das pessoas falar assim. Eu quero ser julgado por Deus. Eu quero ser julgado. Só Deus pode me julgar. Só Deus. O dia que eu estiver diante de Deus, gente, que loucura. Olha, vamos ler de novo 27 para a gente compreender. Ó. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Ó. Deus Pai deu autoridade para Jesus julgar. Agora, olha o que Jesus fala, versículo 28. Não vos maravilheis disto. Quer dizer, não se maravilha disso não. Jesus ele vai me julgar, então não é para se maravilhar disso, não. É ao contrário, é para fugir disso. É para correr de ser julgado por Jesus, é para correr. Eu não quero que Jesus me julgue, eu não quero que a palavra me julgue, mas de jeito maneira, eu quero ser salvo. Eu quero ser transformado pela palavra todo dia. Jesus falou, não se maravilha disso não. A pessoa lá na ignorância, na dureza do coração dela, fica batendo no peito. Deus vai me julgar. Não se maravilha disso não. A pessoa leu o versículo 27. Deus Pai deu autoridade para Jesus julgar. Jesus falou, não se maravilha disso não. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. O dia do juízo. Agora, olha o versículo 29. Os que tiveram feito o bem. O que é feito o bem? É praticar a palavra, ser salvo por ela. Tá? Feito o bem não é só ajudar os outros, não. Feito o bem é seguir Jesus.
é seguir o evangelho, é amar a palavra, examinar e fazer o bem, é obedecer às escrituras. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida. Olha isso. Ressurreição da vida, para entrar no reino milenar, entrar nos 1000 anos com Cristo, e depois que a gente vai chegar no capítulo 21 em diante, os tempos eternos. Aí vai ser para sempre com Deus na eternidade, para sempre. Os que estiveram feito bem para a ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição, né? Agora, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, igreja. Olha isso. Os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, que é a ressurreição que está lá no Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 em diante. A ressurreição do juízo, aonde a palavra, o próprio Jesus, que é o verbo, que é a palavra, vai julgar todas aquelas almas. Ninguém vai passar por esse julgamento. Ninguém. O Senhor Jesus vai julgar conforme toda a palavra que aquela pessoa desprezou. Desprezar Cristo é desprezar a palavra. Não amar o Filho é não amar o Pai. E quem não ama o Pai também não ama o Filho. Você tem que ler tudo isso aqui para você ter uma plena compreensão, gente. Né? Isso. Tá. Aí eu vou dar uma parada por aqui com você, tá? Entenda bem isso, igreja. Olha que grandeza que o Senhor fez por nós. Olha que maravilha isso. Olha que maravilha salvadora que o Senhor tem estendido, né, para cada um de nós. Eu quero ler com você também uma palavra, já vou finalizar. João capítulo 10. Isso, João capítulo 10. Lá no versículo 10 também, né? Uma palavra que todos nós conhecemos, né? João 10:10 diz assim, ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, gente. Olha que maravilha isso. Jesus veio para que a gente tenha vida e tenha vida abundante. Gente, essa vida é uma vida na alma. É uma vida na alma, é uma vida no nosso espírito, onde Deus, onde a religião que é Jesus, ele nos religa a Deus, que eu expliquei isso aqui uns tempos atrás, uns estudos atrás. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Gente, buscar a Deus é buscar a vida abundante, é buscar ser cheio do Espírito Santo, é se arrepender, é passar pela morte, pelo batismo, como eu vou ler com você daqui a pouco, né? Ainda, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, lá no versículo 11. Olha isso. Apocalipse capítulo 2, depois a gente vai terminar lá em Romanos, tá? Mas Apocalipse capítulo 2, olha que maravilha, versículo 11. Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Olha isso. O vencedor, aquele que venceu em Cristo, de nenhum modo. Quando o salvo morre, ele não vai ver a morte brigando com o anjo, não. Não vai ver o anjo de Deus e a morte brigando para arrancar uma dele. Não existe isso, não. Quem é salvo não vê a morte, não, irmão. Quem é salvo não vai ver demônio, não vai ver morte em alguma. De modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. De modo nenhum. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte espiritual, a morte eterna, a morte na alma. A morte na alma, que a alma do ser humano fica morta, desligada a Deus. E muitos com o coração enganado. Eu tenho muita fé, acredito muito em Deus. Eu já li para você aqui que a imortalidade é mediante o Evangelho. Mediante o Evangelho. É mediante sermos transformados por Ele. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. De modo nenhum. Não aceita a morte tocar na tua alma, te envolver, te escravizar no pecado. Nunca aceite isso. Vamos terminar. Romanos capítulo 6. Gente, isso aqui é rico demais, gente. Meu Deus do céu, isso aqui é rico demais. Demais. Aqui é que você tem que colocar a sua fé, você tem que colocar toda a tua esperança em tudo.
Ah, quando eu morrer vai ser um dia terrível. Vai nada, irmão. Vai ser um dia maravilhoso. Maravilhoso. Ah, quando eu morrer eu não sei o que vai acontecer. Ah, irmão, não sabe porque não examina as escrituras, né? Porque não conhece a palavra. Mas todos podem conhecer e serem salvos do juízo, não entrar em juízo, né? Não ser julgado por Deus. Ter paz com ele, né? Ó, eu quero ler com você Romanos capítulo 6. Mais uma vez, tá? Leia toda a carta aos Romanos. Examine toda a carta aos Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ah, eu vou viver em pecado, eu sou pecador, eu sou assim mesmo, Deus me ama de qualquer jeito, é uma vez salvo, sempre salvo, de maneira alguma. Aí ele mesmo responde, verso 2, o Espírito Santo na boca de Paulo. De modo nenhum, vou viver em pecado de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos, igreja. O que é pecado? Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. Como nós viveremos no pecado, nós, os salvos, que para ele já morremos. Uma coisa é pecar, gente, outra coisa é viver em pecado. Quando o cristão ele entende que ele peca, ele se arrepende, ele confessa e crê no perdão e se alimenta, se santifica para não voltar para aquele pecado, para não continuar daquela forma. Versículo 3, e o Espírito Santo salva, dá graça para que aquela pessoa não viva mais no erro, né? Não é uma coisa torturante a vida toda, não. O Espírito Santo, ele salva, ele edifica, né? Ele dá fundamento para a pessoa. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Entenda isso, gente. Todos nós que fomos batizados em Cristo, batizados é unidos com Cristo. É uma união. Batismo é um casamento com Jesus. Batismo nas águas é um casamento. Todos nós que fomos batizados, fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Na sua morte do quê? Jesus morreu para o pecado. Jesus estava morto para o pecado. E quando nós nos unimos com Cristo na morte pelo batismo, a gente está unido com Ele também. Nós morremos também para o pecado. Versículo 4, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Olha isso. Fomos sepultados. O batismo nas águas é passar a pessoa pelo batismo nas águas, batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos pecados. E a Bíblia ensina que a partir daquele momento, todos os pecados daquela pessoa é lançado no mar do esquecimento, que é o inferno. E a pessoa sai, a velha criatura fica ali, e a pessoa sai dali uma nova criatura para andar em novidade de vida. E ali é uma união com Cristo, que a pessoa tem que fortalecer aquela aliança dali em diante, participando da ceia, se alimentando da palavra, amando, uma vida de oração, de consagração, para que a pessoa também receba o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo dentro dela plenamente, né? Ó, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O Senhor Jesus, ele morreu, ele foi morto, ele foi para o inferno, mas ele foi ressuscitado pela justiça dele, pela glória do Pai. E a Bíblia diz, e assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, eu tenho que andar hoje em novidade de vida na minha alma, ter experiências profundas com Deus constantemente. Isso vai da determinação do coração da pessoa. Não somente de ficar dentro da igreja para resolver problema, não. Mas é para buscar. Eu falei com vocês aqui uns tempos atrás aqui sobre como que a igreja como um todo tá fria, como que as vigílias mudaram, né? As vigílias hoje é para ficar orando pela mãe. Senhor, olha essa mãe que tá chorando pelo filho, empresário, que não sei o quê. A vigília, gente. Vigília para quebrantamento, humilhação, envolvimento, experiência, batismo com o Espírito Santo, renovação. Não só vigília, né? Mas culto, né? De quarta, de domingo, qualquer outra reunião. Uma busca, essa novidade de vida aqui, ó. Receber os dons, receber os frutos do Espírito Santo, né? Ter experiência plena com Deus. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele
na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha isso. Fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. O batismo nas águas é morrer para o mundo, é morrer para o pecado, é morrer para si mesmo. Isso é uma união com Cristo, unidos com Ele na morte, e somos também unidos na ressurreição dele. Ele foi o primogênito, o primeiro a ressuscitar. Primogênito dos mortos, se não me engano, está escrito assim. Primeiro que ressuscitou. E todos os outros também ressuscitarão com ele, ou seja, todos aqueles que estão unidos com ele na sua morte. Para eu ter o poder, para eu ter a imortalidade em mim, para eu ter a vida eterna, para que o Senhor me ressuscite, para eu viver ressuscitado aqui hoje, ter uma vida plena com Deus. E quando o meu corpo físico morrer, para eu ressuscitar com Cristo depois, eu tenho que estar unido com ele hoje na semelhança da morte, tá? Para a pessoa ser salva, ela tem que estar unida hoje na semelhança da sua morte. Ela também tem que morrer para o mundo. Ela também tem que matar a velha criatura. Ela também tem que passar pelo batismo nas águas. É uma confissão pública de Jesus, né? Ainda, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Igreja, olha isso. Todos nós aqui lutamos, sabemos, todos nós adultos, né? Sabemos o que é o pecado, sabemos o que é a morte espiritual, sim. Só que a palavra de Deus diz que não devemos servir o pecado como escravo. Isso aqui é uma palavra que você tem que tomar posse dela. Quando o pecado vier te tentar, quando o mal vier tentar você tem que usar essa palavra aqui. Você não é mais escravo do pecado. Verso 7. Porquanto quem morreu é quem está unido com ele na morte, tá? Você está entendendo todo o contexto. Quem morreu, quem está unido com Cristo na morte, está justificado do pecado. Quem morreu, quem está unido com Cristo na semelhança da sua morte para o mundo, para o pecado, já está justificado do pecado. Está justificado. Não precisa ser julgado, não precisa de juízo, não precisa de purgatório, isso não existe. Não precisa de nada disso, já está justificado do pecado. O pecado não vai mais condenar aquela pessoa, né? Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, e esse morrer aqui é em vida hoje, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. O Senhor Jesus já ressuscitou, ele não morre mais. Ele morreu uma vez, fisicamente, e morreu também espiritualmente, mas ele foi ressuscitado pela justiça dele. Foi ressuscitado. Ele já não morre mais, a morte não tem, a morte já não tem domínio sobre ele, não tem domínio. A morte não tem mais. Agora, versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha isso. Jesus, de uma vez, ele morreu para o pecado, morreu para sempre. Agora, quanto a viver, ele vive para Deus. Agora, olha isso, versículo 11. Assim também vós, a mesma obra que aconteceu com Cristo, assim também é conosco que cremos. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para quem? Para Deus em Cristo Jesus. Fora dele, esquece, tá? Vivos para Deus em Cristo. Vamos ler de novo o versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Hoje, qualquer pessoa pode estar viva para Deus, desde que ela esteja morta para o pecado. Vivo para Deus. Lembra de Adão? Quando Adão pecou, ele continuou vivo aqui, carne e osso. Ele viveu muitos anos. Só que Adão estava como, a partir do momento que ele pecou? Morto para Deus. Adão estava morto. Deus não via mais ele. Adão, onde estás? Agora, a obra de Cristo é a obra redentora. Render. Assumir o lugar do outro na morte da cruz e no inferno. Jesus foi para o inferno e foi crucificado. Assumiu o nosso lugar de condenação. Mas ele foi ressuscitado ao terceiro dia pela justiça dele e pela glória do Pai. Porque ele nunca pecou. Ele se tornou pecado porque ele trouxe sobre ele todo pecado, toda a condenação de todos aqueles que se arrependem. Ele trouxe sobre ele, então por isso ele foi para o inferno. Mas lá ele foi ressuscitado. Por causa da justiça dele, por causa da glória do Pai.
E a Bíblia diz, ó, vamos ler de novo aqui o versículo 11. Assim também vós, igreja, a mesma obra dele, a mesma obra em nós. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não pode mais reinar, gente. A gente não pode permitir isso. Em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, às suas vontades. A gente não pode obedecer às nossas vontades pecaminosas. Pecou, se arrependa. Viva uma vida de consagração, uma vida constante. Se alimentando da palavra todo dia, obedecendo a palavra, jejuando. Uma vida de oração, uma vida de culto a Deus, de congregação. Temos que congregar, né? Para que a gente não obedeça mais às nossas paixões. Você tem que matar, lutar contra a sua velha natureza e ao ponto que ela morra e você nasça do Espírito Santo. E a partir daquele momento você não pode mais deixar sua velha natureza, sua velha criatura ressuscitar, ficar obedecendo às suas paixões, obedecendo às suas vontades, obedecendo ao seu querer, né? A vontade pecaminosa, ela vem. Seja ela, qualquer que seja o sentido do pecado, ela vem. Só que eu não posso deixá-la me dominar, eu não posso deixá-la reinar. Aí tem que ser uma vida constante de consagração, só que isso é maravilhoso, porque cada vez mais a pessoa vai conhecendo mais a Deus, né? Verso 12 de novo, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo para o pecado, como instrumentos de iniquidade. Quer dizer, eu não posso ficar pecando com o meu corpo. Ah, Deus só quer o meu coração, né? Assim que as pessoas falam, ah, Deus não tá nem o que eu faço com o meu corpo, não. Deus sabe, olha isso. Né? Às vezes as pessoas são repreendidas por causa do pecado, aí alguém fala assim, não fala, não me julga não. Não fala nada pra mim não, porque você não sabe do meu coração. Eu tô pecando aqui, mas o meu coração é de Deus. Gente, isso é um absurdo. Isso não existe. Ah, eu tô pecando aqui, mas o meu coração é de Deus. Gente, isso é um absurdo. Isso não existe. A Bíblia diz, não ofereça os seus membros, não ofereça o seu corpo para o pecado como instrumento de iniquidade. Como que eu posso estar oferecendo o meu corpo para o pecado, seja ele qual for, e eu estou falando que o meu coração está em Deus? Hein? Raciocina comigo. Uma pessoa é casada, eu sou casado. Aí você me encontra ali com outra mulher, beijando outra mulher, me envolvendo com outra mulher. Aí você vem falar um negócio pra mim, pastor Ricardo, você tá traindo a missionária, você tá traindo, não. Aí eu falo pra você assim, não vem me julgar não, tá? Eu tô com a outra mulher aqui, mas o meu coração é da esposa. Ó, que loucura isso. Olha que loucura. Como que eu posso estar traindo a minha esposa e com o meu corpo, com outra mulher, e falar com o meu coração é da esposa? Isso não existe. Isso não existe. Como que eu posso estar oferecendo os meus membros ao pecado, o meu coração para sujeira, imundície, seja o que for, e falar que o meu coração está em Deus? Hein? Não me julga não, eu tô com esse pecado aqui, mas você não sabe do meu coração, isso não existe. Se o meu coração está em Deus, o meu corpo também pertence a Deus. O meu corpo não é mais para iniquidade. Olha como que as pessoas se enganam, como que os demônios enganam também as pessoas, para as pessoas viverem no pecado e serem destruídas, né? Não é só o coração não, gente, o corpo tem que acompanhar o coração. Né? Vamos lá ainda, o versículo 13, Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Olha isso. Se ofereça a Deus como ressurreto dentre os mortos. Agora, o cristão, ele não está mais no meio dos mortos. O que é os mortos? Os mortos é aqueles que vivem pecando. Os mortos é aqueles que vivem em pecado, seja ele qual for. Mas se ofereça a Deus como ressurretos dentre os mortos. Você ressuscitou em Cristo. Agora você ressuscitou dentre os mortos. Você não está mais no meio dos mortos para viver na corrupção, para viver na sujeira, para viver na imundície, seja ela qual for. Agora em Cristo a pessoa foi ressuscitada dentre os mortos e os vossos membros a Deus. Ofereça o seu corpo a Deus como instrumentos de justiça. Oferecer os membros a Deus como instrumento de justiça é praticar, obedecer a palavra através desse corpo aqui, através da consagração, da comunhão, da obediência, de falar de Deus para os outros, de aguentar pancada por amor dele. Tudo isso envolve. Oferecer o corpo como instrumento de justiça a Deus, né? Versículo 14.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Igreja, olha isso, gente. O pecado, igreja, eu sempre me apego nessa palavra aqui, no início. O pecado não terá domínio sobre vós. Você tem que pegar, você tem que se agarrar nessa palavra aqui para vencer o pecado. Todo cristão tem que se apegar nessa palavra, que o pecado não vai ter domínio sobre mim. Eu vou ler com você até o verso 23, tá? Versículo 15, ó. Aí a Bíblia fala, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Aí Deus já responde, de modo nenhum. Ah, agora eu vou pecar à vontade, porque agora eu não estou mais debaixo da lei, agora eu estou debaixo da graça, de Jesus me aceita como eu sou, toda hora ele está de braço aberto para mim, eu posso ir e voltar a hora que eu quero, de jeito nenhum. Se eu ficar vivendo no pecado, abusando da graça de Deus, chega uma hora que eu trago juízo contra mim. Chega uma hora que aquela pessoa ela é destruída plenamente, né? Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Olha isso. Todo aquele que a pessoa serve como obediente é servo daquilo ali, tá? Tudo aquele. Tudo aquilo que te vence, você se torna escravo. E tudo aquilo que você vence, aquilo se torna o seu escravo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que a pessoa se oferece, ela é serva daquilo ali, tá? Aí a Bíblia fala, verso 16, ó. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se a pessoa servir o pecado, ela vai ser serva do pecado e vai ser serva da morte. A morte espiritual vai reinar na alma dela. Aí a Bíblia ela dá uma resposta, que ela faz uma declaração, uma forma de pergunta. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Quer dizer, vocês entendem isso. Se você servir o pecado, você vai ser servo, escravo do pecado, e o pecado vai te levar para a morte espiritual. Não tem como fugir disso. A hora que a pessoa obedece às paixões dela, que ela obedece à natureza, que ela obedece o curso desse mundo. Ou da obediência para a justiça. Quando a pessoa decide obedecer a Deus, ela é levada para a justiça. A justiça é ser salva, é ser ressuscitada dentre os mortos. Verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Olha isso. Paulo falando para a igreja em Roma, para os romanos, para todos nós hoje, Deus falando. Outra hora nós éramos servos do pecado, né? Mas versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. A palavra de Deus é a doutrina de Deus. Só que ela só salva quando a pessoa obedece de coração. Obedece com todas as forças. Viestes a obedecer de coração a doutrina que foi entregue, né? Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uma vez libertados do pecado, nós somos feitos servos da justiça. Isso se torna algo prazeroso, servir a justiça de Deus, o evangelho. A palavra se torna um prazer, viver uma vida de fé, de poder, de comunhão, isso se torna um prazer, a gente se torna servo da justiça. Justiça é tudo que Cristo fez, é toda a palavra, todas as promessas, é toda a graça e misericórdia que é dado para quem quiser, né? Versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, quer dizer, assim como outrora na nossa vida a gente ofereceu mesmo os nossos membros, o nosso coração, tudo que é nosso, tudo para a impureza e para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha isso, gente. Tem uma palavra que fala, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Outra hora nós oferecemos nossos membros a todo tipo de impureza, pecado e maldade. Assim ofereça agora os vossos membros para servirem à justiça. Servir a justiça, servir a obediência da palavra, do evangelho de Deus. Servir a justiça para a santificação.
A palavra santo significa separado, separado do pecado, da morte. A morte está aqui, ó. Nós estávamos agarrados com a morte, escravos da morte. Agora a gente é santificado, a gente tem que se santificar. A santificação leva a gente para longe da morte cada vez mais. E junto de Deus, junto da vida de Cristo, do conhecimento, da revelação de Deus, intimidade profunda com Ele. Verso 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Olha isso. Nós vivíamos no pecado. Nós estávamos isentos da justiça. Mas mesmo assim nós morreríamos e nós iríamos para o inferno. Mas que resultado que nós colhemos? Somente as coisas que hoje, quando a gente se converte, a gente se envergonha. As coisas que a gente se envergonha. E qual é o resultado delas, né? Se a gente tivesse continuado, ó. Verso 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O fim do pecado é a morte eterna. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha isso. Agora, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Essa transformação é na alma, é no íntimo. É no íntimo. Agora, o nosso fruto é para santificação. Nosso fruto é para santificar. É para nos afastarmos das trevas, da morte cada vez mais e santificarmos, nos aproximarmos de Deus, sermos cheios dele. Tem uma palavra que fala que em Cristo a gente é coparticipante da natureza divina. Vou falar isso depois quando a gente falar sobre o corpo glorificado. O último versículo de hoje, para a gente terminar, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Olha isso, gente. O salário do pecado é a morte. Ou o pagamento do pecado. O pecado, gente, seja ele qual for, no início ele dá um certo tipo de prazer. Mas depois o que vem? Vem a morte. Eu costumo explicar isso assim para as pessoas na igreja. Ó. O pecado, todo pecado no início ele é prazeroso, seja ele qual for. Matar alguém, invejar, qualquer tipo de coisa, no início dá um tipo de prazer. Mas depois o que vem é a morte, o que prevalece é a morte, é o sofrimento. O pecado, gente, ele não dói quando a pessoa pratica, seja ele qual for. O pecado ele dói depois. Quando a pessoa está falando mal, está condenando, está amaldiçoando, está criticando, está matando alguém, está cometendo, seja qual for o pecado, seja qual for, ela está tendo um certo tipo de prazer ali, no início. Ela tem um certo tipo de prazer. Mas o que vem depois é o quê? É a morte. Eu costumo dizer que o pecado ele é anestésico. O pecado é anestésico. Aí toda vez que a pessoa comete um pecado, seja ele qual for, ela sente anestesia, ela não sente a dor na hora, ela vai sentir a dor depois. Só que conforme vai passando a dor, conforme vai passando a anestesia do pecado, o prazer do pecado que ela teve, vai vindo a dor na alma dela. Aí o que a pessoa faz? Ela peca de novo para poder ter uma outra anestesia. Só que essa anestesia do pecado, ela vai ficando cada vez mais curta e mais curta. E a pessoa vai pecando cada vez mais, até chegar a um ponto que a pessoa não tem mais prazer nenhum com o pecado. Ela fica totalmente destruída, ela só sente dores. É semelhante a uma pessoa que é viciada em droga. Quando a pessoa começa a usar droga, no começo ela tem um período grande de brisa. Ela tem uma brisa, um prazer gostoso. Só que aquela brisa dela vai ficando cada vez menorzinha, menor. Aí ela vai ter que usar mais droga, até chegar a um ponto que ela não tem mais prazer nenhum. Ela usa tanta droga que ela não tem mais prazer. Ela só tem dores na alma dela. Então é assim que funciona com o pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado não dói na hora, o pecado só dói depois. Só dói depois. No início o pecado dá um tipo de prazer, mas a morte vem depois, a dor vem depois. Aí a pessoa peca de novo, tem um prazerzinho de novo, seja qual for o erro dela. Aquele prazerzinho vai ficando mais curto, vai durando cada vez menos tempo. Aí a pessoa começa a sentir as dores da morte na alma dela. Começa a ficar mal endurecida, sabe? Todo tipo de coisa ruim na morte que vem no coração do ser humano, na alma do ser humano. Aí a pessoa vai lá, escrava agora do pecado, ela vai lá e peca de novo. Aí a morte fica sendo o pastor daquela pessoa.
Aí quando a pessoa vai lá, ela peca, mesmo sem querer, ela vai peca e peca, ela vive escravizada, presa naquilo ali, seja qual for os pecados que ela comete, uma infinidade. Aí a pessoa vira escrava. Ela só vai se libertar desse pastor, entre aspas, desse guia que é a morte, só vai se libertar quando ela ouve a voz do Filho de Deus, ela decide se libertar do pecado. Aí ela passa a ter poder sobre o pecado. Aí o pecado se torna escravo daquela pessoa. Não é mais o pecado que manda nela. Mas enquanto a pessoa vive no erro, o salário do pecado é a morte, irmão. É a morte. Quantas vezes na igreja eu já atendi pessoas que a pessoa estava brava, eu vou falar com fulano, vou brigar, vou discutir, eu vou fazer tal coisa. E eu falava assim, não vai, não faz, não vai, não faz. Porque se você fizer isso daí de errado, você pode até ter um prazer no começo, mas depois você vai se destruir. Depois a morte vem rasgando. Então, igreja, para você pensar nisso. Nenhum pecado vale a pena. Pecou, é lógico que todo mundo peca. Mas uma coisa é a gente pecar pela nossa circunstância, pelo nosso eu, pela nossa falha, porque a gente é ser humano, a gente peca mesmo. E logo a gente peca, a gente percebe que a gente pecou, se arrepende, busca mais ainda santificação. E Deus liberta para que a gente não viva naquele erro. Agora, outra coisa é viver pecando. É viver. É ter o pecado como uma forma de prazer. Uma forma de prazer. É uma forma de alegrar a alma cometendo qualquer tipo de erro. Todo tipo de erro. Aquilo ali, o salário do pecado é a morte. Vai destruindo a pessoa. O efeito prazeroso do pecado vai ficando cada vez mais curto até que ele desaparece e a pessoa só vai sentir dores para sempre. Ela mata totalmente a alma dela e vira escrava da morte, todo tipo de coisa ruim. Mas no começo ela até tinha um pouco de prazer, mas aquele prazer desaparece, tá? Aquele prazer desaparece, a pessoa vira totalmente escravo. Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, dom gratuito, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a vida eterna em Cristo, em Cristo, em Cristo, na palavra, no evangelho, no envolvimento, na entrega. Fora de Cristo, fora, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, fora dele, não tem vida eterna, não tem como dominar o pecado, é impossível, não tem como dominar o pecado. Eu costumo dizer na igreja, quando eu prego sobre isso, que o pecado é igual um leão, é igual um leãozinho. Você pega um adulto lá, a pessoa começa a criar um leãozinho, né? Pega aquele leãozinho bonitinho. Às vezes a pessoa até coloca o leãozinho, né, para dormir com a pessoa na cama, dá uma madeira na boca dele, trata ele como se fosse um filho. Só que a natureza, aquele leão, ele vai crescer. E a natureza do leão não é comer macarronada, não é comer a salada de alface. A natureza do leão, gente, é comer carne. Aí aquela pessoa pensa que tem domínio sobre aquele leão. Não, esse leãozinho é meu, eu criei ele, que não sei o que, eu tenho domínio sobre ele, eu sei o que eu tô fazendo. Só que vai chegar um dia que aquele leão lá, ele vai olhar para aquela pessoa lá, não vai ver como pai nem como mãe. Vai ver como aquela pessoa como um grande pedaço de carne. Um dia aquele leão vai olhar para aquela pessoa, ela vai ter cortado a cutícula dela aqui, vai sair um cheirinho de sangue aqui nela, aquilo ali vai despertar naquele leão a natureza dele, que não é comer macarrão e nem alface, que é comer carne. Aí aquele leão vai olhar para aquela pessoa e vai devorar aquela pessoa, vai matar aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa pensou que tinha domínio sobre ele. Assim é o pecado. A pessoa pensa que tem domínio sobre o pecado. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei até onde eu vou, eu sei não sei o que, depois eu volto para Deus, depois, irmão, que coisa terrível isso. Tantos anos que eu estou no evangelho, tantos anos de pastor, quantas pessoas eu já vi sendo devoradas pela morte. Porque não ouviram, acharam que tinham controle sobre o pecado. Não, eu sei o que eu estou fazendo, depois eu me entendo com Deus, olha que loucura. Depois eu me entendo com Deus, aí a pessoa vai, aí só que aquele leãozinho que é o pecado, ele vai crescendo, só que ele vira um monstro. Aí chega a hora que aqueles pecados devoram aquela pessoa, a pessoa não tem força mais para nada, porque a pessoa achou que tinha domínio sobre o pecado. Não tem. Só tem domínio sobre o pecado se estiver com Cristo e receber a vida eterna em si. Aí sim a pessoa tem domínio sobre o pecado, mas não para praticá-lo, mas para manter debaixo da autoridade de Jesus, para não ser mais escravo dele. Tá, gente? Estuda toda a carta aos Romanos. Faça isso, tá? Não deixa a morte dominar a tua alma. Veja como é que tá a tua alma. Você tem que ter prazer, você tem que ter os 9 frutos do Espírito em você. O amor, a paz, a alegria, a bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé. Os 9 frutos do Espírito têm que estar na sua alma, dentro de mim. Eles têm que ser cultivados em nome de Jesus, tá? Gente, vamos, hoje
no estudo que vem, a gente vai voltar só para finalizar, né? Lá é Apocalipse capítulo 20, verso 11. Eu só vou ler por inteiro, só que a gente já explicou tudo, né? Aí já no próximo estudo, se Deus quiser, a gente vai começar sobre os tempos eternos, tá? Aí é a parte que eu mais gosto. Os tempos eternos, meu Deus do céu. Tá? Aí a gente vai começar a partir do próximo estudo. Vai assistindo, gente, vídeos sobre galáxia. Vai assistindo vídeos sobre o universo. Vai assistindo essas coisas pra vocês terem um entendimento. Que eu vou explicar um pouquinho isso pra vocês dentro do estudo, tá bom? Vamos orar, gente. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu apresento diante do Senhor, meu Pai, cada alma que está aqui assistindo, todos os que ainda vão assistir, Pai. Não importa daqui quantos anos essa mensagem vai ficar no YouTube, em vários lugares. Pai maravilhoso, que cada alma seja salva. Senhor, que seja liberado, meu Pai, o teu poder para quebrar com todo o laço da morte e do pecado, Pai. Que seja destruído em nome de Jesus, meu Deus. E que aonde chegar esse áudio, essa mensagem, que chegue libertação, que chegue cura. Que todos os demônios, o inferno e o pecado sejam destruídos pelo poder, Pai. E que chegue a vida eterna, Senhor. Pai maravilhoso. Coloca no coração de cada um, meu Pai, o desejo de orar, Pai. Coloca. Senhor, coloca no nosso coração o desejo de ler a Bíblia, de praticar, nos dá força para que a gente viva com a cabeça erguida, uma vida plena, uma vida de prazer e de fé verdadeira. Em o nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo para a glória de Deus. E amém. Gente, um grande abraço, tá? Dona Glória, Dona Naildes, Dona Cristina, Rosângela Tavares, né? Um grande abraço para cada um em o nome do Senhor Jesus, tá? Dona Glória falando aqui pelo estudo, grande professor, né? A gente sabe que o Espírito Santo, ele é o nosso mestre, né, gente? Ó, se dedica à palavra, gente. Se humilha na oração, chora, pede para o Espírito Santo te revelar, te dar prazer na palavra, te dar entendimento, né? Porque ele é o nosso grande mestre. Eu sei que na obra de Deus o Senhor levantou pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, por aí vai, né? Mas igreja, é maravilhoso, tá? Ame a palavra. Se a sua carne estiver relutante com a Bíblia, mata a tua carne. Se consagra e se dedica na meditação, que você vai ver que vai começar a brotar rio de água viva para você aqui. Aí a água viva vai começar a encher sua alma e você vai ver que toda a morte vai desaparecer. Aí você vai ver o prazer que você vai ter com a Bíblia Sagrada, tá? Gente, guarda isso no seu coração, tá bom? Deus abençoe em o nome de Jesus Cristo e até essa quarta-feira aqui, tá? Se Deus quiser, Ele quer. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e uma boa noite a todos.